Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao Literatura Falada, que hoje traz um pouco de pintura. Hoje eu vou falar um pouquinho dos girassóis do Van Gogh. O canal, como vocês sabem, Literatura Falada, tem por objetivo discutir literatura, especialmente literatura brasileira. No entanto, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de artes, eu gosto muito de pintura e eu inclusive tenho 2 livros de ficção publicados, um deles um romance Íris Negra, o outro um livro de contos, 10 minutos no museu, que justamente tratam de ficcionalizar situações que envolvem obras de arte. Porque realmente é uma paixão minha desde a faculdade, eu leio bastante sobre, eu gosto muito do assunto e de vez em quando eu sinto falta aí de trazer algo diferente aqui para o canal e é quando eu trago alguma coisa de pintura. E hoje eu vou comentar um pouquinho dos girassóis do Van Gogh, que são quadros muito famosos, você certamente já ouviu falar dos girassóis do Van Gogh e eu aproveito aqui para comentar que, na verdade, não existe um quadro, Os Girassóis, do Van Gogh, mas existem 7 quadros. Em alguns lugares, se você for pesquisar, você vai ver que eles falam que há 5 quadros dos girassóis do Van Gogh. Mas a questão é que 2 deles ele mesmo reproduziu. Então, no total são 7, só que 2 são reproduções que ele mesmo fez de quadros que ele havia pintado os girassóis. Eu vou colocar aqui para vocês na tela quais são esses 7 quadros e você mesmo vai identificar quais que são a reprodução que ele fez, né? Porque eles são bastante idênticos um ao outro, né? O primeiro quadro que ele pintou, os girassóis, é um vaso com 3 girassóis. Ele foi pintado em 1888 e ele está hoje numa coleção particular nos Estados Unidos. Aí ele pintou, ainda em 1888, um vaso com 5 girassóis. Esse vaso, infelizmente, ele foi destruído pelo fogo durante a Segunda Guerra Mundial, salvo engano meu, no Japão. Depois ele pintou vaso com 15 girassóis. Esse vaso com 15 girassóis está na National Gallery, em Londres, na Inglaterra. Depois ele pintou, também em 1888, 12 girassóis numa jarra. Esse quadro está em Munique. E depois, vaso com 12 girassóis, e no ano de 1889, esse quadro está nos Estados Unidos, no Philadelphia Museum of Art, em Filadélfia. Depois ele pintou 15 vaso com 15 girassóis, também em 1889, esse quadro está em Amsterdã, e depois também vaso com 15 girassóis, que está em Tóquio, no Japão, também de 1889. Então você veja que dos 7 ele pintou 4 em 1888 e 3 em 1889. Então são 7, 5 mais 2 reproduções. Todos eles foram pintados na França, quando o artista, que era holandês, foi passar uma temporada no sul daquele país. Ele se estabeleceu em uma cidade, eu peço desculpas pela minha pronúncia do francês, chamada Arles. E ele queria dar início lá nessa cidade a uma espécie de comunidade de artistas, um lugar onde ele e outros artistas pudessem viver, trabalhar, inspirar um ao outro, né? E um dos primeiros a aderir aí ao projeto do Van Gogh foi o Paul Gauguin. Paul Gauguin anunciou que iria para lá. E quando o Van Gogh soube que o Gauguin ia para lá, ele pintou os primeiros quadros dos girassóis, que o objetivo dele era decorar o quarto que o Gauguin ia ficar, né? Dizem inclusive que o Paul Gauguin pediu depois um desses quadros para ele, né, para que ele pudesse ficar com um desses quadros, e o Van Gogh se recusou. Ele não quis fornecer, não quis presentear o amigo com um dos quadros dos girassóis. Veja aí, está na tela de vocês, um quadro do Paul Gauguin pintado em 1888, em
em que ele retrata justamente esse período. Ele retrata o Van Gogh pintando um dos quadros dos girassóis. Olha só que interessante. Foi nesse período que eles permaneceram lá morando no sul da França. E esse momento, né, ao final da década de 1880, foi um momento muito importante na trajetória do Van Gogh na pintura, pois ele começou a usar com ainda mais intensidade efeitos de cor e de luz. Os girassóis eram uma espécie de experimento que ele estava fazendo no trato com a cor e com a luz. Veja os quadros anteriores a ele. Eu selecionei aqui alguns dos quadros anteriores a esse quadro a essa série de quadros dos girassóis, para vocês verem como que era diferente o tratamento que ele dava na luz, na cor, na forma, em contraposição a esse período, né, marcado pelos girassóis. Veja aí. São quadros que retratam flores, né, que vai ser aí um tema recorrente do Van Gogh, mas eles eram mais tradicionais, né, no trato com a cor, com a luz. Eu diria até que eles eram mais acanhados. Não sei o que você pensa sobre isso, você pode deixar aí para mim nos comentários, mas os girassóis parecem ter sido um momento absolutamente libertador para ele, né? Cheio de formas entusiásticas, abertas ao mundo, né? Enquanto que o momento anterior ainda era algo mais acanhado. Bom, eu vou convidar vocês a observarem comigo um dos quadros dessa série, que é 12 girassóis em um vaso. Esse quadro eu realmente aprecio muito e ele foi o tema de um dos contos que eu escrevi e que foi publicado em 10 minutos no museu, o meu último livro desse ano, né? Um quadro muito interessante e eu convido você a me acompanhar nessas observações e deixar depois os seus comentários sobre essa imagem. Bom, vamos ao quadro, vaso com 12 girassóis. Bom, observe primeiramente a cor, né? O predominante aí é o amarelo, é evidente. Aliás, o Van Gogh utilizou nessa série de quadros poucas cores, né? E algumas, não muitas, nuances do amarelo. No caso dessa tela em específico, você observa que você tem aí gradações de verde, né? Que tem um pouco de verde aí no quadro, você tem o verde claro da parede ao fundo e também o verde um pouco mais escuro, né, em algumas folhas que estão próximas às flores, né, o cabinho das flores, enfim. E que há também um tom avermelhado do miolo desses girassóis. E o restante são tons de amarelo, né? Então você tem algumas gradações de amarelo. O quadro ele é um quadro amarelo. Observe as pinceladas. A gente, muito embora esteja aí fácil uma reprodução que a gente está vendo pela internet, você consegue perceber que são pinceladas espessas, rústicas. Observa ainda a disposição dos girassóis no vaso. Eu acho que essa disposição ela traduz muito do ímpeto do artista, né, do Van Gogh. Tudo isso, esse conjunto, né, de flores, a arrumação dessas flores, as pinceladas, o amarelo, né, esse amarelo aberto, vibrante, tudo isso traduz uma maneira do artista perceber o mundo e de retratar isso. De novo, o Van Gogh parece traduzir uma percepção e uma relação dele com o mundo por meio desse conjunto. Veja o amarelo. Essa não é uma questão, uma observação minha, né? Se você for ler sobre as cores, for estudar sobre imagem, você vai encontrar a informação de que o amarelo é uma cor extrínseca, ou seja, quando você olha o amarelo, ele meio que ele ultrapassa, ele vaza aquele espaço em direção a você. Ao contrário, por exemplo, do azul, que é mais intrínseco, ele vai te puxar para dentro daquela imagem.
Então, na hora que você olha um quadro desses dos girassóis, é como se o amarelo saltasse em direção a você, né? E isso aliado, né, a, esse esfuziante dessa cor, né, você tem que esse quadro, essas imagens, né, elas meio que avançam sobre a gente, né? Elas meio que vêm ao nosso encontro. E eu me impressiono sempre com as formas que o Van Gogh dá, as pinceladas, que ele deixa impressa no quadro. Vocês já devem ter visto aqui nos vídeos que eu tenho várias reproduções, né, de artistas que eu admiro. Não tenho nenhuma do Van Gogh, né? Não por não apreciá-lo, muito pelo contrário, eu acho que é um dos que mais me impressionam. Mas as telas do Van Gogh, elas sempre me assustam um pouco, elas sempre me deixam, me perturbam um pouco. Isso porque elas parecem ser profundamente vivas, né? É como se o Van Gogh estivesse um pouco vivo dentro da tela. Então, esse movimento, essas pinceladas, essa disposição um pouco caótica dessas flores no vaso, né? É como se ele deixasse impresso aí um pouco dele, um pouco da alma dele, um pouco da maneira como ele via o mundo que está ao redor dele, que a mim sempre me parece assustador, né? Então, o mundo retratado por Van Gogh, para mim, é uma questão pessoal, ele sempre me parece profundamente assustador, como se ele fosse o tempo todo meio que tragado, meio que envolto pela violência do mundo, né? Uma violência não física, mas uma violência do mundo em si, né? Veja que curioso, né? Você tem aí, olha os girassóis. Você tem girassóis entre aspas, olhando para frente, para cima, para o lado, para baixo. Você tem girassóis acanhados, girassóis cabisbaixos, girassóis abertos ao mundo. Veja ainda que você tem várias fases de uma vida de girassol na tela. Você tem girassóis adultos, girassóis que estão finalizando sua fase de flor, girassóis que nascem para a luz, que estão nascendo para a luz. Veja ainda o predomínio da forma circular nas flores. É claro, o girassol é redondo, né? Então você tem um predomínio da forma circular. E essa forma circular, ela está em contraposição à linha reta da mesa, da superfície, supomos que é uma mesa, onde está o vaso, né? Observe, é uma questão visual. Então você tem o circular da flor e você tem uma linha atrás, uma linha meio imprecisa, até porque ela parece ser meio, não parece ser retinha, né? Ela parece ter umas ligeiras ondulações, né? Que seria dessa superfície onde está o vaso. Observa ainda o vaso que contém as flores, né? A forma do vaso, ela está entre a linha do pano de fundo, né? Ele tem inclusive um traço que separa uma parte de cima e uma parte de baixo do vaso. E o circular das flores. Então, o vaso ele está entre a linha e o circular, como se fosse um movimento gradativo de baixo para cima em direção ao circular. E também um movimento de baixo para cima que parte de elementos construídos pelo ser humano em direção às flores e à vida, que trazem ao quadro elementos da natureza. Então, uma coisa é a mesa e o vaso, outra coisa são as flores, elementos que fazem parte da natureza. E os girassóis redondos, em suas várias fases de girassóis, formam também um movimento arredondado com a parte de cima do vaso, porque o vaso ele aparece dividido em duas partes. Eu grifei aí na imagem para que vocês vejam, né? E esse movimento mostra aí um ciclo que vai do inanimado, o vaso, em direção às várias fases de uma vida em flor, ou o oposto, que vai da flor em direção ao inanimado. Aí fica ao gosto, ou ambas os movimentos, porque você não tem um início e um fim.
né? Então você tem aí um ciclo do inanimado, as várias fases de uma vida em flor, que termina mais uma vez no inanimado. Quer dizer, você tem aí um ciclo, essa imagem, você vê um ciclo do inanimado ao animado, à natureza, né? Lembra que eu disse que as flores me parecem dispostas de maneira caótica, as pinceladas quase violentas em sua rusticidade? Então, trata-se de um caos fervilhante preso em um vaso. É essa percepção que eu tenho. Um movimento de vida em seus vários ciclos e seu eterno retorno ao que contém esse elemento da natureza, esse elemento de vida. Bom, e aí, o que você me diz? Você vê essas questões que eu levantei? O que você pensa desses comentários? São muitas informações que a gente nem sempre está acostumado a ter contato. Eu vou sugerir para você ouvir novamente, principalmente essa parte que eu falo sobre as formas, as pinceladas e as cores, e me diga o que você acha dessa imagem. Você concorda comigo? O que você vê aí? Só um detalhe, quando Van Gogh morreu, os amigos dele, que sabiam que ele gostava demais de girassóis, cobriram o túmulo dele com essas flores. Interessante, não? Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.